Nesta quinta-feira, os parlamentares voltaram a se reunir de forma remota para discutir projetos de lei com o objetivo de auxiliar o Estado no combate à pandemia do coronavírus. O governo pode ser autorizado a suspender por 120 dias o valor das mensalidades dos empréstimos de consignados realizados pelos servidores do Estado. O projeto de lei dos deputados Jair Bittencourt e Vandro Família recebeu 13 emendas e retornou às comissões. Segundo os parlamentares, a medida busca diminuir os descontos no salário dos funcionários públicos para que eles tenham um poder de compra maior durante a pandemia. A segunda sessão do dia analisou a proposta dos deputados Tiago Pampolha e Renan Ferreirinha, que torna obrigatório o uso de máscaras de proteção respiratória no Estado enquanto durar o período de calamidade pública em virtude da pandemia do novo coronavírus. A população deverá usar a proteção nas ruas, transportes coletivos e dentro de estabelecimentos públicos e privados. As empresas deverão fornecer as máscaras aos funcionários sob o risco de serem multadas. O texto também prevê punição a quem descumprir a norma. Multas de até R$ 1.700 poderão ser aplicadas em casos de reincidência. A matéria recebeu 15 emendas e retornou às comissões. Nós chegamos num momento da pandemia muito crítico e todo cuidado é bem-vindo. E o uso de máscara está provado que diminui muito o contágio, especialmente se todas as pessoas estiverem utilizando. Por isso que estamos colocando esse projeto para discussão na LERJ, para poder conscientizar e também educar as pessoas nesse uso obrigatório das máscaras no Rio de Janeiro. Já as deputadas Renata Souza, Mônica Francisco e Dani Monteiro apresentaram proposta para obrigar empresas públicas e privadas de distribuição de água a fornecerem para toda a população água própria para o consumo, inclusive em locais que eventualmente não tenham fornecimento de água encanada. O projeto prevê que nestas localidades o fornecimento se dê de forma alternativa, por meio de caminhões-pipa ou de garrafas de água mineral. O texto recebeu 18 emendas e retornou às comissões. Nesse momento de quarentena e também isolamento social, nós vemos a falta d'água como um problema crônico na favela e nas periferias. Então, esse projeto de lei, ele ajuda a dar uma acessibilidade à água e nesse momento que podemos estar em lockdown, a gente não pode deixar que a pessoa não tenha o abastecimento de água. Só para vocês terem uma ideia, no Santa Marta estão fazendo higienização dos locais, a sanitarização de becos e vielas. É necessário ter água. Hoje, por exemplo, faltou água e as pessoas não conseguiram fazer a sanitarização. Então, a gente precisa da água, que é um bem fundamental, é um direito humano e as empresas, a SEDAI e as outras empresas já privatizadas precisam fornecer água para a população. Na terceira sessão do dia foi analisada a proposta dos deputados Coronel Salema e Subtenente Bernardo, que classifica de interesse público e serviço essencial as atividades e serviços relacionados à comercialização de jornais e revistas. A proposta quer garantir o funcionamento de bancas de jornal durante o período de calamidade pública, desde que sejam vedadas a permanência continuada e aglomeração de pessoas. O texto também determina o uso de máscaras, luvas e disponibilização de álcool em gel dentro dos estabelecimentos. A matéria recebeu 10 emendas e retorna às comissões. Também pode ser autorizada a contratação emergencial e temporária de psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais e terapeutas ocupacionais dentro da estrutura da Secretaria Estadual de Saúde. O intuito do projeto apresentado por 8 deputados é oferecer atendimento psicológico e social para pessoas com depressão e tendências suicidas durante o período de calamidade pública ocasionado pela pandemia do Covid-19. O texto recebeu 5 emendas e retornou às comissões. Nós tivemos essa semana a morte auto-infringida do ator Flávio Miliaccio, que aos 85 anos nos deixou de maneira muito triste, com uma dor muito profunda, que vai se repetindo e replicando em diversos lares brasileiros. Então, a presença desses profissionais na Secretaria de Saúde, nos hospitais de campanha, nesse período, é fundamental. Na última sessão do dia, os parlamentares analisaram proposta que autoriza o governo a garantir renda mínima emergencial a agricultores familiares e a pescadores artesanais, em casos de emergência ou calamidade. O texto também prevê que o Estado elabore ações de garantia da continuidade da produção agropecuária e da pesca artesanal, bem como sua oferta nos centros consumidores.
O benefício deve ser de 50% do valor do salário mínimo vigente e, para receber, o trabalhador deverá ter ativa a declaração de aptidão ao PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. A proposta, que é assinada por 7 deputados, recebeu 13 emendas e retornou às comissões. Em primeiro lugar, ele busca assegurar renda mínima para agricultores e agricultoras familiares e pescadores artesanais, desde que tenham ativa suas declarações de aptidão ao PRONAF. Ele, portanto, avança em relação à lei que já está aprovada de minha autoria, que garante renda mínima aos trabalhadores da Ecosol, que tem um outro cadastro, que é o CadSol. Então abre uma segunda perspectiva no caso de agricultores familiares e pescadores artesanais. Mas também o projeto busca, e a segunda dimensão, busca comprometer o poder público com o fomento à pequena produção agrícola, ao escoamento dessa produção e o abastecimento do mercado interno no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Portanto, ele é significativo tanto para as economias locais e regionais no Estado e, ao mesmo tempo, para a segurança alimentar. E o Fundo Estadual de Cultura pode ser usado para a compra de bilhetes e ingressos antecipados de espaços culturais, como cinemas, teatros, casas de show e espetáculos. A proposta do deputado André Siciliano tem o objetivo de garantir a manutenção dos empregos e a estrutura de funcionamento desses estabelecimentos, que com a pandemia perderam a principal fonte de renda, assim como garantir o acesso da população de baixa renda a estes locais. A Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa deverá selecionar preferencialmente estabelecimentos de pequeno porte para serem ajudados e deverá definir o critério de distribuição dos ingressos adquiridos. A matéria recebeu 9 emendas e retorna às comissões.